Senhor, amém? Fecha os teus olhos um minutinho, coloca a mão no seu coração. Você pode falar com Deus agora, você pode falar com o Pai. Você pode dizer: Senhor Jesus, nessa noite eu me encontro aqui, eu vim aqui, ó Deus, te buscar. Eu vim aqui poder, meu Deus, ter a esperança, aquilo cujo eu desejo, meu Pai. Te peço, meu Deus querido, que o Senhor venha, Pai querido, nos abençoar, meu Pai, nos abençoar tremendamente. Pai amado, o Senhor é aquele que vai além do nosso pensamento, além do nosso querer. Pai, eu te peço que o Senhor venha tomar essa pessoa agora, o Senhor venha tomar este homem, esta mulher, meu Deus, essa pessoa que está agora dizendo: não aguento mais, eu não sei o que fazer. Oh, meu Deus, que o Senhor levanta agora, Pai, com todo o seu poder, meu Deus, com toda a sua glória, com toda a sua autoridade, meu Pai. E o Senhor venha, Espírito Santo, venha agir, venha derramar, venha quebrar, Senhor, todo o laço, venha quebrar todo o arco e venha subjugar todo o mal, Pai, em nome de Jesus, porque cremos, Senhor, que o Senhor é Deus, e é Deus de milagre, é Deus que faz coisas grandes, é Deus que faz coisas maravilhosas, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha para nos ajudar, venha para poder fazer-nos, ó Deus, venha nos derramar a sua graça, Pai, sobre o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Querido, abre a sua Bíblia nessa noite, para nós poder estar meditando hoje. Nós estamos numa campanha falando da fonte da água viva, e a fonte de água viva, irmão, que nós podemos ter e podemos viver ela na nossa vida. Abre comigo no livro de João, Evangelho de São João, capítulo de número 4, e o versículo de número 13. E o versículo 14 diz assim a palavra de Deus: E Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água viva, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Somente só tem aí esse versículo maravilhoso, para a gente poder estar meditando aqui nessa noite, para a gente poder estar podendo ter essa conversa, de falar dessa grandeza de Deus, essa glória de Deus, essa misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida. E nós precisamos fazer o quê? Vivenciar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que aquela mulher, quando ela encontra com Jesus, irmão, ela está indo o quê? Depois do horário, porque ela não se sentia, não era digna de estar junto com outras mulheres. A primeira coisa que a gente vê aqui nessa mensagem é uma mulher que está buscando algo para a vida dela, algo para a vida o quê? Material, física dela, que é o quê? A água. E ela vai chegar ali naquele poço ali de Jacó, onde Jacó tinha furado há muitos anos atrás, e ela então está ali na esperança de tirar a água, porque a tradição israelita era o seguinte: as mulheres que eram casadas e elas iam de manhã buscar água,
quantas que às vezes tinham problema conjugais, elas iam à tarde, elas não podiam buscar água de manhã, elas não podiam se misturar. Então aquela mulher já estava o quê? Excluída da sociedade. E escuta aqui algo muito profundo aqui, irmão, que aquela mulher então chega ali e ela se depara com um homem sentado na beira do poço. Então eu fico pensando assim, imaginando, quando aquela mulher olha aquele homem sentado na beira do poço, o que passou na mente daquela mulher? O que passou na cabeça dela? Poxa, esse cara está aqui, eu no meio desse mato, sozinho. Se fosse o nosso tempo hoje, nós estaríamos jogando cada uma pedrada nesse cara chamado Jesus, não era brincadeira. Sim ou não, irmãos? Estava sozinho com uma mulher que tinha casado 5 vezes, e mesmo que o marido que ela estava com ela não era dela. Então ela tinha casado 5 vezes e o marido que ela estava com ela, o homem que ela estava com ela não era o dela. E vocês, só para os irmãos verem como é que a vida era frustrada dessa mulher. Essa mulher tinha uma vida sentimental destruída, uma vida familiar destruída. Essa mulher, ela não tinha o quê? Condição nenhuma, não tinha paz, não tinha tranquilidade. Ela não tinha nenhuma paz na vida sentimental. Vida familiar dessa mulher era zero. Então, quando ela veja Jesus ali na beira daquele poço, eu fico pensando, irmão, eu fico meditando aqui, e eu fico vendo o seguinte, que aquela mulher, ela faz o seguinte, ela olha para Jesus, Jesus então vai falar para ela assim, que olha, me dei um pouco de água. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que nós estivermos buscando alguma coisa de Jesus, Ele vai te pedir alguma coisa também. Sabe qual que é o nosso defeito? Que nós só quer ganhar. Nós nunca queremos doar. Você já entendeu isso? Fala a verdade. Nós só quer ganhar. Nós nunca quer perder. Aquela mulher está buscando água e ele está sentado na beira do poço ali. Com certeza aquela mulher tinha uma cordinha, né? Porque a corda não estava lá. Porque se a gente for ler bem o contexto, vai dizer que ela vai falar assim, como o senhor vai tirar a água daqui? Quer dizer, ele não tinha nem como ele tirar a água. Mas a primeira coisa que Jesus fala para ela é o seguinte, olha, me dei de beber. E ela vai falar assim, ó, o poço é fundo. O poço aqui é fundo. Como você vai poder beber? Então sempre quando nós chegar diante de Deus, às vezes nós estamos tão aflitos diante de Deus, que nós não percebemos que Ele está falando com a gente. E ali Ele está falando assim, o que você... Me dê água. Ela falou, uai, o poço, como é que você vai tirar esse... Aí é fundo demais, como é que você vai tirar essa água aí, meu filho? Aí olha para ela e fala para ela assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria a ele, e ele te daria o quê? A água que vai jorrar, que nunca mais você vai precisar de voltar para beber essa água aqui, porque essa água você vai beber ela, mas você vai ter que voltar de novo. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos que Deus resolva o nosso problema momentaneamente. E Deus não quer resolver o seu problema momentaneamente, irmão. Ele quer resolver o seu problema eternamente. Ele quer fazer desse problema da tua vida, quando Ele resolver ele, que Ele vai jorrar uma água viva sobre a tua vida. Aleluias. Então, às vezes, nós estamos diante de Deus, deparando diante de Deus, e não estamos percebendo que Deus está falando conosco. Ele está dizendo assim que, olha, me dê de beber. Meu filho, me ajuda aí, você é um homem, pedindo água a uma mulher. E a mulher está ali falando, estou enrolado esse cara, ele quer água. Então, irmão, nós precisamos começar a... Eu peço Pedro, que agora ele chegou ali, me ajuda com a Bíblia aí, Pedro. Olha só, livro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías, livro de Isaías 44, versículo 3, que diz assim, aleluia, deixa eu ler aí para ajudar os irmãos, que é mais fácil. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca,
derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluias. Então, presta atenção aqui, meu irmão. Olha que a promessa diz, o profeta Isaías está falando, que ele vai derramar sobre a sua vida o quê? Derramarei água sobre o quê? O sedento. Quem aqui está com sede de alguma coisa nessa noite, irmão? Olha quem está falando. E derramarei o meu espírito sobre a prosperidade e a minha bênção. Deus quer te abençoar aqui nessa noite, aleluia. Se você nessa noite propor no seu coração, falar: Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que quem eu estou buscando a água viva, Ele pode derramar a água sobre o sedento, Ele pode fazer um rio passar sobre a terra seca, e Ele quer derramar o que é o Espírito Santo sobre a minha vida. Irmão, nós não podemos de maneira alguma sujeitar mais, viver uma pessoa que estamos servindo a Deus e servindo a nós mesmos. Então nós precisamos ter esse entendimento, abrir a nossa mente e falar: Deus, eu estou sedento. Qual é a sua sede? Qual é a sua sede aqui nessa noite? Pastor, minha sede é um problema familiar, a minha sede é um problema financeiro, a minha sede é um problema sentimental, a minha sede é um problema de saúde. Mas o Senhor está perguntando aqui nessa noite: qual é a sua sede? Qual é a terra da sua vida que está seco, que está trincada, que está precisando ser derramada essa água? Às vezes nós não percebemos isso, irmão. Às vezes nós vivemos de um lado para o outro, tão depressa nesse mundo, que não percebemos. E Ele está fazendo uma promessa, que Ele vai derramar água naquele o quê? Em terra sedenta. Quer dizer, naquela pessoa que está o quê? Com sede, que está com vontade de ter a vida mudada, que precisa de um milagre. E Deus quer fazer que essa água, irmão, ela se transforme em um rio, que alcança mais pessoas. Amém, irmãos? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando com você? O milagre só vai acontecer na nossa vida quando nós começarmos a entender: não, esse milagre vai transbordar na vida de muitas outras pessoas. Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Aleluias. Deus, ele é tão poderoso, Ele é tão tremendo, Ele é tão glorioso, irmão, que Ele nos chama a nós a viver essa expectativa de uma vida com Ele. E Ele vai o quê? Nós estamos vendo aqui o coqueirinho aqui, bonitinho, né? Esses dias estava começando a amarelar a folha, a irmã de Helene colocou ele ali fora, e a chuva caiu sobre ele. Aí ele deu uma animada e falou: agora eu estou meio animadinho aqui, uma revolada aqui, uma animada. Porque, irmão, somente quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele pode nos animar. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar, irmão. Somente o Espírito Santo. O profeta Isaías, no capítulo 12, e o versículo 3, aleluias. O que as crianças esses dias todos agora assume, chama sunosite, está querendo me dar uma agarrada aqui, tem misericórdia, está repreendido. Diz assim: e vós com alegria tirarei água da fonte, o que? Da fonte oh glória, irmãos, é com alegria nós vamos chegar e vamos tirar água da fonte a salvação é Jesus Cristo, amém, irmãos? Aleluia. Dele jorra uma fonte tremenda, peito de Jesus aberto ali na cruz, ali, foi do lado ali, transpassado ali, jorra água. A Bíblia diz que saiu água, e essa água jorra sobre a tua vida nessa noite. Quem crê nisso nessa noite, meu irmão? Jorra água na sua vida, jorra água na sua vida, joga água, essa água, você vai chegar com alegria e vai tirar o que? Água na fonte da salvação. Olha que coisa maravilhosa aqui nessa noite. Às vezes eu e você está tão louco, mas nós precisamos ir na fonte. Nós precisamos aproximar o que? Da fonte, que é Jesus.
Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos falar: Deus, eu estou aqui, eu quero me entregar ao Senhor. Irmão, não tem como você tomar a água que Jesus quer te dar e continuar a mesma coisa. Não tem jeito. Porque a água que Ele te der e você beber, ela vai saciar a sua vida, ela vai mudar a sua história, ela vai arrancar do seu coração aquela preocupação, aquele peso que está sobre os seus ombros. Então Deus quer fazer isso, saciar-nos com a sua graça. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim, que olha, Ele quer saciar a sua alma. Ele quer saciar a sua alma, meu querido. Ele quer saciar a sua alma. Escuta aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte, o que, irmão? Da água viva. Aleluias. É de graça. Basta você querer nessa noite. Basta você falar assim: eu quero um milagre na minha vida, eu quero entregar aqui hoje. Eu quero ter o quê? Essa mudança. Eu quero ter essa transformação. Eu quero poder sentir a misericórdia de Deus, né, irmãos? Nós tivemos aqui 2 dias aqui com as crianças, né? As mães tudo dando glória. E nós, amém. E foi uma bênção. Achei interessante, irmãos, que uma menina, olhando para a irmã Carla ontem, e ela ouviu tão uma mensagem aqui, tão profunda que a mensagem ontem, que ela disse assim: como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Eu quero esse Jesus. Então assim, às vezes, irmão, a gente ficou impressionado disso. A menina entendeu, ela percebeu, falou: pera, eu quero saber como é que eu vou fazer para mim, eu preciso dele, eu careço desse Jesus, como é que eu faço? Como é que eu faço para me entregar minha vida para Ele? Criança que entregando a vida para o Senhor Jesus, criança que, né, dobrou o joelho e buscou o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso. Ele é o alfa, o ômega. Quer dizer, o alfa é a primeira letra do abecedário da língua grega. Então é a primeira letra, né? E o ômega, eu sou o alfa e o ômega. O ômega é o último, é a última letra. Então assim, Jesus é o primeiro e é o último. Não tem outro. Não tem como dizer assim: no meio do caminho tem alguém que pode intermediar. Não tem. Jesus é o único. Ele fechou ali as brechas e falou assim: que olha, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e também sou o último. Não tem outro. Não tem como o outro resolver o nosso problema, meu irmão. Não tem outro que pode nos dar essa água viva, essa água que nos faz nós viver. É Jesus de Nazaré. Isaías capítulo 55, versículo 1. Só para a gente estar meditando aqui hoje, irmão. Eu sei que eu gosto de pregar uma mensagem, mas hoje Deus me colocou no meu coração isso. E diz assim: olha, ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Próximo, Pedro. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Está vendo, irmãos? Então, olha o que Deus está falando, que você tem que vir no Senhor
E você tem que começar a pedir ao Senhor uma mudança de vida, uma mudança completa. Quantas vezes nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão? Sim ou não, irmãos? Naquilo que quando ele fala não é pão, é para nós também comprar só coneco, não é questão só de comida não, irmão. Mas às vezes a gente gastamos naquilo que não vai trazer nada, benefício nenhum para nós. Não vai trazer benefício nenhum para nossas vidas. Se nós sentarmos no finalzinho do ano, a gente fazer uma conta do quanto você ganhou o ano passado, aí você vai falar, nó, comprava um carro zero. Aí a gente perguntar, como é que você gastou esse dinheiro? Ah, não sei, gastei. Sim ou não, irmãos? É porque, às vezes, a água que tem que estar derramada em nós, essa fonte de água viva, ela precisa dar nós sabedoria. E às vezes nossa alma não é saciada, e às vezes é por isso que às vezes nós nos encontramos mediante algo que a gente para pensar e fala assim, aquilo que você gastou o seu dinheiro naquilo que não é pão, você traz maldição para a sua vida. Aí você sofre, sim ou não? Aí você fala, poxa vida, eu ganhei tanto ano passado, mas o dinheiro acabou, onde que ele foi, não sei. Eu nem sei o que eu fiz. Porque a palavra de Deus está falando para nós ter cuidado do consumismo. Quando nós estamos consumindo aquilo que não é necessário para a nossa vida, amém, irmãos? Aquilo que não vai servir para a minha vida, aquilo que não é necessário para a minha alma. Então nós precisamos acordar para isso, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos entender o que Ele está falando para mim e para você, o que Ele está dizendo para nós, porque nós precisamos abrir o nosso coração e poder falar para o Senhor Jesus, meu Deus, eu estou aqui nessa noite, eu estou precisando aprender com o Senhor, eu quero que essa fonte jorre dentro de mim, uma fonte de água viva, uma fonte que vence todo o mal. Jesus vai falar para aquela mulher, né? E Jesus perguntou, quem beber dessa água terá sede outra vez. Lá no livro de João capítulo 4, versículo 13 e 14 que nós lemos. Quem beber dessa água quer dizer, irmão, não adianta você querer resolver o seu problema, só resolver o seu problema, você precisa jorrar uma água viva dentro de você, amém, irmãos? Porque você vai resolver o seu problema e vai continuar de novo com problemas, mas quando jorra água viva dentro de você, irmão, pode vir o problema que for, a sua terra está regada, ela vai sempre produzir o fruto da sua vitória, aleluia. Sempre Deus vai te abençoar, sempre Deus vai agir na sua vida, sempre Deus vai derramar no seu coração. Se nós pudéssemos ter aceitado Jesus quando era bem novinho, que era bom, fiquei tão feliz de ver as crianças, né? Então, oh, meu Deus, que essa geração seja uma geração assim, abençoada, uma geração privilegiada, essa geração seja impactada com a glória de Deus, porque às vezes, irmão, nós não temos esse entendimento, e às vezes nós precisamos entender que nós precisamos ser como uma criança, de nos entregar ao Senhor Jesus, de nos entregar ao nosso Deus. Então hoje nós podemos ter, quem passou ali com as crianças hoje, teve uma experiência muito grande com elas, né? Elas obediente, né, parente? Obediente, né? Muito obediente, né? Então, a gente vendo assim, irmãos, que eles se perdoando toda hora, se abraçando, né? Eu estava vendo eles lá nadar lá hoje, às vezes um desbarrava no outro, pastor, desbarrou aqui, falei, desculpa um outro aí, desculpa aí e tal, e já estava ali conversando novamente, de boa, tranquilo. Aí a gente traz para a nossa vida e fala assim, por que nós não podemos viver dessa maneira também? De ter um coração que é capaz de perdoar, capaz de ter o entendimento, né? A irmã Dirlene estava lá, né, irmã Dirlene, viu lá no que é o negócio, né? Por que a gente pode ter um coração assim, que a gente pode viver mais em paz? A gente carregando tanto problema na nossa vida, irmão, e essa água, que Jesus está falando com essa mulher, Ele está dizendo, essa água, além de matar a nossa sede, ela é capaz de nos lavar, de limpar a nossa vida. Nós precisamos ter essa nossa vida limpa, arrancar de nós, irmão, certos pesos que nós carregamos. Quanto peso você está carregando aí?
Você chega na sua casa, deita a cabeça no travesseiro e começa a chorar porque o outro está pesado demais. Sim ou não, irmãos? Às vezes o peso não é seu. Às vezes você está carregando um peso, pastor, mas não. Porque Jesus falou assim que o fardo dele é leve e é suave. Amém, irmãos? Se sentir dor, aí já não é mais. E nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão de buscar o nosso Deus, de ter o entendimento, de ter a fé, de fazer como aquela mulher, que a mulher, depois que ela escutou isso, ela falou, poxa vida, eu vou, e ela saiu correndo, ela nem pegou a água que ela foi buscar, mas ela saiu correndo e falou para todo mundo, ó, gente, encontrei um homem, ele conhece toda a minha vida, e ele falou que tem uma água, que quem beber dela não precisa mais beber mais nada. Ela impactou a cidade de uma maneira que todo mundo falou assim, não, vai lá ver esse homem. E quando as pessoas chegaram, viram Jesus, eu tenho certeza que a mulher estava falando assim, eu estou te falando, de repente alguém fala para essa mulher, não precisa falar mais nada não, agora a gente não cremos mais só na sua palavra, agora nós já cremos verdadeiramente nele, amém, irmãos? Ele falou assim, Vitor, nós estamos vendo, nós estamos ouvindo e vendo ele, agora nós cremos. Por causa de quê, irmãos? Eles entenderam que Jesus é a água, ele é o único que pode fazer uma água jorrar no seu coração, mudar a sua vida, arrancar esse peso que está no seu coração, esse peso que está na sua vida, esse peso que tem te levado você ao fracasso, esse peso que tem feito você chorar, tem feito você lamentar. Jesus é capaz de arrancar isso de você. Jesus é capaz de curar você. Jesus é capaz de mudar a sua história. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser moldados por Deus. Só assim que nós vamos ter uma certeza que nós estamos vivendo em paz com Deus e vivendo em paz conosco mesmo. Fecha os teus olhos um minuto agora, nesse momento. Fala, Pai, eu sei que tudo o Senhor pode. Eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água. Eu quero tomar dessa água. Essa água que traz o quê? Vida. Essa água que o Senhor tem para me dar. Eu quero beber essa água. Eu quero que essa água venha mudar a minha vida, mudar a minha história. Fecha os teus olhos e fala com Jesus. Deixa Jesus tocar em você agora. Deixa Jesus tocar no seu coração agora. Deixa Jesus tocar na sua alma. Deixa Jesus falar com você agora. Deixa Jesus fazer que esse rio de água viva, que representa o Espírito Santo, nos dá, quando aceitamos Jesus. Esse rio, ele quer fazer o quê? Ele quer transbordar na nossa vida. Ele quer encher. E ele quer alcançar as pessoas, irmão, que estão do nosso lado. Ele quer alcançar pessoas que estão vivendo uma vida totalmente sem sentido, sem razão. Talvez você passou sua vida inteira vivendo uma vida sem sentido, sem razão, com medo da sociedade, sendo julgado, porque nós vivemos com medo da sociedade. E às vezes a sociedade nos massacra a qualquer hora. Mas a água que Jesus te dá, irmão, Ele te dá ela para a vida eterna. Ele te dá ela para a vida eterna. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero desta água. Eu quero tomar esta água, para que dentro de mim jorre um rio de água viva, de água viva. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluias. Você que trouxe sua